Olá, muito boa tarde. Hoje é o 100º programa Sem Censura desta temporada em que eu estou apresentando. Legal, né? Olha, parabéns. Parabéns para todos nós, Tem um bolinho aqui, né? Pois é, a gente não pode pôr fogo no estúdio. Faz sentido. Tá bom? A gente vai falar hoje aqui sobre teatro, sobre cinema, música e saúde na terceira idade. Nossos convidados são Gilson Peranzeta, que é pianista, compositor e que está lançando o CD Como Vinho, 70 anos, que vai ser nesse sábado, aqui no Rio. Prazer em tê-lo aqui. Prazer meu. Nós estamos com Renato Veras, que é médico e diretor da Universidade da Terceira Idade. Ele vai falar conosco sobre o projeto Idoso Bem Cuidado. A ideia é essa, né, Gilson? Eu acho. Né? Todo mundo está em causa própria já. E Anitta Barbosa é cineasta, dirigiu o filme Amor.com, que está estreando em junho nos cinemas cariocas brasileiros, não é isso, Brasileiros. Anitta? Brasileiros. Todo o Brasil. Parabéns. E estamos com Débora Evelyn, que é atriz, que está em cartaz com a peça Estranhos.com, que fala de uma história de amor. As duas, engraçadas, nossas duas convidadas é .com. Exato. E nós estamos com a nossa produtora de web.com, Camila Abreu, que vai nos explicar como participar do programa. Camila, tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Tudo ótimo. Para participar do programa é muito simples. Basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, que eu estou aqui passando para eles tudo que está acontecendo aqui online. Olha só, parabéns para você, porque nós estávamos as duas no primeiro programa. Foi dia 6 de janeiro, né? Exatamente. Maravilha. Só. Débora, olha Parabéns. só. Estranhos.com é uma peça. Isso. Eu fiquei interessada porque, assim, tem uma versão em Nova York, tem uma versão em Buenos Aires. Isso. E eu queria que você contasse como é que fica essa história de versão que fica tão diferente. Pois é, eu vi a peça em Nova York, né, há 2 anos atrás, e achei muito interessante, porque achei muito atual, muito moderna, além de tudo, fala de assuntos importantes, eu acho, para os dias de hoje. E aí, resolvi trazer para cá, junto com a Mônica Torres, chamamos o Emílio de Mello para dirigir, Johnny Massaro faz junto. E aí não tem jeito, você tem que... A peça era muito boa, mas muito americana, no sentido de escrita para aquele povo, para aquele país. Então, a direção do Emílio foi muito boa, porque tirou todas essas coisas que nós não poderíamos nos identificar, que a gente conseguiria ver que era boa, mas não tem a empatia, sabe? Eu vi que a autora da peça é roteirista do House of Cards, que é um sucesso. Que é maravilhoso. Eu, particularmente, genial, adoro. Né? Aquilo é e você sabe que ela foi chamada para ser roteirista por causa da peça. Porque a peça foi fazendo tanto sucesso. Anterior, caramba. A peça fez tanto sucesso que chamaram ela para escrever. Ela é muito boa, realmente. Ela é muito boa com diálogo, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica e ela fala muito dos dias de hoje. Agora, assim, de comédia romântica não tem nada, ela, pelo menos, Pois né? é, mas na peça tem. Engraçado, tem. A peça é menos ácida do que o House of Cards. Tá. É bem menos ácida. Apesar de ser também, junto com essa coisa de internet e das 2 gerações, porque no caso da peça são Você vai contar a história ou você prefere não contar? Conta, né? Conta. É o encontro de 2 gerações, a minha personagem com o personagem do Johnny, a Olivia, que a minha personagem é uma escritora de muito talento, mas pouco sucesso. Ele é um escritor bem jovem, de muito sucesso. Talento, não que ele não tenha talento, mas um talento ainda desconhecido, porque ele começou escrevendo através de blogs, por isso o .com. E é o encontro desses dois, o que eles trocam profissionalmente, literariamente e amorosamente. Como é que é esse encontro, para onde isso leva, só que é de uma maneira muito inteligente, muito engraçada, muito rápida, muito... O Johnny é um ator fenomenal, assim, ele tem 25 anos, mas ele tem uma maturidade no palco. Porque, assim, era um pouco difícil, porque você tem viu, que ter... Anitta, o espetáculo? Não, ainda não. É incrível. Vai ver. E agora eu tô muito interessada porque... Por causa do tema, né? Pois é. É porque isso é muito atual, né? Muito. Você vê, aí você tem no programa, tudo tem isso. Sim. Tudo passa por isso. Ah, não, você não só vive se fala mais sem nisso. isso. Só se fala nisso. Eu fui... A minha filha morou 5 anos na Alemanha, fez faculdade lá, depois ainda trabalhou um pouco lá.
E eu passei 5 anos, ela saiu muito cedo, ela saiu com 17 anos, eu passei 5 anos me comunicando com ela diariamente pela internet. Por Skype. Por WhatsApp, por telefone, Skype, de graça, porque se fosse de outra maneira seria caríssimo. Exatamente. Então, realmente é uma coisa que é muito importante nos dias de hoje. Claro que existe o extremo que é ruim, que é, né, sei lá, da pessoa que não consegue viver sem, que é totalmente dependente não conseguir daquilo. viver sem, a gente não consegue mais viver sem. Mas não de uma maneira... Sabe aquela pessoa... Sabe quando você vê no restaurante 2 pessoas e cada uma está no seu celular, não estão conversando entre si? Tá. Isso acontece, né? Eu acho bem estranho isso. Acontece muito. Agora, eu uso, só que eu ainda acho que eu uso saudavelmente para isso. E pesquisas, enfim. É um instrumento que pode ser maravilhoso, né? A peça fala muito sobre isso. Porque realmente está no nosso dia a dia. Não tem lugar que a gente vá que não tem internet, né? E você fica, sei lá, se tem um momento que você está sem, você fica um pouco aflito. Mas qual é o conflito da peça? Então, ele é muito a favor dessa questão da internet. Ele começou a escrever a partir da internet, blogs, e ela desvaloriza isso. Ela não acha que... Por exemplo, ele quer publicar... que é literatura. Ele quer publicar os livros dela a partir da internet. E ela acha que isso não é a mesma coisa que tem um livro físico, que, ao mesmo tempo, ele tem 11 milhões de seguidores e leitores e ela tem 100. Porque ela não usa essa ferramenta. Então, é exatamente a discussão da ética e até onde eu posso ir. E quem está por trás, ela também questiona muito, quem está por trás dessa internet que você não sabe quem é, né? Que é um anônimo, que pode falar qualquer coisa e você não sabe quem é. Mas, na verdade, se você encontra alguém num bar e você começa a conversar com ele, você também não sabe quem é. Você não sabe. Tanto quanto, né? O que é saber quem é uma pessoa, conhecer uma pessoa, né? A pessoa também pode estar inventando uma persona aqui na sua frente e não só através do computador. Então, saber lidar com esses instrumentos, assim, só que a Laura, a autora, faz de uma maneira muito inteligente esse texto, sabe? É muito rápido, assim, é muito engraçado. Eu tenho o maior prazer em fazer, eu acho que... E as pessoas estão gostando, porque você já fizeram em São Paulo. A gente já fez em São Paulo, foi um grande sucesso em São Paulo. E as pessoas gostam, porque as pessoas se identificam e ficam torcendo se ela que tinha razão ou ele que tinha razão. Porque tem uma coisa também interessante do texto, que eu acho bom e moderno e atual, que ela não fecha verdades, ela deixa aberto. Tá. Então, não tem jeito de não ter discussão depois. Tem gente que acha que ele tinha razão, tem gente que acha que ela tinha razão, tem gente que acha que ela sacaneou ele, tem gente que acha que ele... Na verdade, ele sai ganhando um pouco, a Olivia sai perdendo bastante, mas tudo bem. Mas não é isso, você defendendo o personagem, não. Não sou, não. Ele sai Olha ganhando. só, e a Mônica faz que papel? Não, a Mônica, ela faz a produção junto comigo. Ah, tá. A Mônica que realmente é só vocês dois em cena o tempo todo? Só nós dois o tempo todo. E é o quê? Cenário realista? É um cenário, não, é um cenário lindo do Marcelo Scanuella, que é um diretor, um cenógrafo de cinema, até mais. Mas lindo, não é realista, e ele lindo, uma luz do Tomás que é incrível. Não, isso sem brincadeira, isso eu estou falando fica parecendo... Mas eu vejo, assim, antes de entrar em cena, eu vejo as pessoas tirando fotos do cenário, porque não é realista, não é nada realista, e parece uma obra de arte. É impressionante o cenário, é impressionante. Agora, e a montagem de Buenos Aires, você chegou a ver? A de Buenos Aires, eu vi, é completamente diferente da nossa e a de Nova York, porque puxa para um lado... cômico. Muito superficial, que eu acho que não precisa, sabe? Que eu o acho texto que não é, né? Não, o texto pode levar para isso, tanto que eles conseguiram, mas para que fazer uma coisa tão superficial se você consegue com a graça, com o riso, mas também falar de coisas, sabe? Falar de uma maneira que as pessoas saiam pensando, saiam refletindo, saiam discutindo, saiam rindo, sabe? Eles pegaram só a superfície da superfície da superfície, Tá. que não tinha nem em Nova York e também não tem no nosso. Maravilha. A tradução é de quem? É do Sérgio Flaxman. Ah, maravilha. Ele é Maravilhoso, ótimo. Ele é muito bom. É. Me diz uma coisa, dá um serviço pra gente não esquecer, porque eu sempre acabo esquecendo. De sexta a domingo, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, sexta e sábado às 9 e domingo às 8. Maravilha. Você está há quanto tempo na Globo mesmo? Eu fiquei impressionadíssima. Porque eu estava contando uma vantagem, né? Que estou aqui, 36 anos aí. 33, Vera. Eu comecei muito cedo, antes, na verdade, de eu entrar na faculdade, eu fiz a Escola de Arte Dramática da USP. E para fazer a Escola de Arte Dramática, você faz um teste. E quer dizer, faz vestibular, tudo, e tem uma hora que é um teste público. E o Avancini assistiu meu teste em São Paulo, na época, e me chamou para eu fazer... Imediatamente. Me chamou, aí eu fiz meu primeiro trabalho, eu tinha 17 anos e...
Eu acho ótimo esse pessoal que tem escola de televisão, porque tem um boato de que você tem que fazer teatro, não sei o quê. Não tem, não. Você tem que ser bom ator e você aprende. Também, eu acho que sabe quando me perguntam, qual é o veículo que você mais gosta, televisão, teatro, cinema? Eu falei, eu sou atriz. Eu gosto de um bom personagem, uma boa história. Eu gosto de falar o que eu quero falar para as pessoas. Um bom diretor, com um bom texto, com não sei o quê. Um bom, sabe, companheiros. É isso que eu gosto. Agora, o veículo, eu vou me adaptar a ele, né? Deixa eu passar um textinho. Tem um vídeo que passa um pedacinho da peça. Vamos ver? Vamos ver um pedacinho da peça. Eu li a primeira vez quando eu tinha 19 anos, eu fiquei completamente apaixonada, então... Enfim, eu não sou muito objetiva, mas eu acho que é o jeito que ela usa as palavras, sabe? Ela é muito sucinta e, ao mesmo tempo, muito clara. O jeito que ela descreve sentimentos de desejo, de paixão, aquela ligação com uma pessoa antes mesmo do primeiro encontro e depois, quando não se precisa dizer mais nada. Sei. Eu sei que é clichê, mas os franceses têm essa história com a paixão. O Hakim me disse que você morou um bom tempo na França, né? Hakim falou de mim pra você? Porque eu perguntei. Eu queria saber tudo sobre você. Só porque você leu meu livro? É. Por acaso com seu livro foi assim? Sexo com estranhos era um drama familiar recheado de emoções fortes antes de cair nas mãos da Susan? Não é isso, Olivia. Eu só tô te dizendo que chega um momento em que vocês vão falar de um contrato com uma editora. E daí a coisa muda de figura, porque pode ser que eles te peçam pra desistir disso, desistir daquilo, pro livro fazer mais sucesso, dar mais dinheiro, é normal. Bom, eu também passei tanto tempo sem fama nem dinheiro que talvez eu possa fazer umas pequenas concessões pra ter experiência de ter um livro de sucesso, né? Mas eu tenho a impressão que ela não vai pedir que eu mude nada, não. O tom tá bom, né, Débora? Tá um tom manso. Nesse momento tem muita briga. Não é isso, não é isso. É porque o teatro, às vezes, tem um outro tom que em televisão não... É verdade. Entendeu? Isso é verdade. E que é o que a gente estava falando. Mas você é verdade. Isso é coisa do Emílio, é isso? O Emílio é um diretor muito... Ele é muito preciso, né? E eu acho que porque ele é um ótimo ator também, ele consegue dirigir tão bem, assim, não sei, comigo, a gente se dá muito bem, assim, trabalhando juntos. Ele é muito rígido, mas ele é muito preciso e ele é muito carinhoso também. E eu acho que ele é muito inteligente na maneira que ele vê o texto, sabe? Não é óbvio. Vocês estavam em cartaz juntos um pouco antes? No Fluxorama, estávamos em janeiro, fevereiro, até março a gente ficou em cartaz junto, uma peça também maravilhosa, aí com direção da Monique Gartenberg. Eu acho a Monique muito boa. Ela é maravilhosa. Olha só, não fica esquisito quando ele passa de ator para diretor, de diretor para ator? Olha, eu sou amiga do Emílio há muitos anos. Eu fiz uma novela com ele há muitos anos, depois eu fiz teatro. Então, a gente é muito amigo, a gente é muito próximo. Então, esquisito não é assim, não. Mas quando ele vira diretor, né, que obviamente tem uma posição... Não é de poder, mas de direção mesmo, né? De comando, está ali dirigindo. Claro que fora dali a minha relação com ele não muda, porque nós somos realmente muito amigos, mas ali dentro a relação muda. Só que eu confio muito nele, eu realmente confio nele. Então, e eu sou uma atriz que precisa muito de diretor, então eu me jogo. Me deu a sensação que tinha uma coisa a ver com isso, entendeu? Tem um relaxamento. Tá vendo uma entrevista sua? Você sabe que eu tenho uma filha e uma vez ela me perguntou qual foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Eu digo, acho que ser mãe foi uma coisa muito importante para mim. Aí, mãe? Ela falou isso. Oh, meu Deus. Fiquei muito zangada. Digo, minha filha, não sou eu que traiu. Mas aí eu fiquei muito feliz que eu li uma entrevista que você diz isso. Foi uma coisa importante que você fez. Aí me senti um pouco mais irmanada sua do que dela, entendeu? Com certeza. Ela queria que eu tivesse dito, sei lá o quê, o trabalho. Ela não era mãe ainda? Não é. Foi isso. Não é, entendeu? Porque acha que o trabalho ainda... Porque tem uma coisa tão difícil, não é? Na maternidade, uma coisa tão séria, que quando você é um bom pai, você isso sabe que aquilo... É um diferencial, com certeza. Você sabe que aquilo custa pra caramba. caramba. E é uma coisa de... Eu não sei, uma coisa que é pra vida, né? E você teve um filho só? Só uma filha. Então ainda tem essa coisa, né? Não, eu acho que... realmente continuo achando que é o mais importante da minha vida, é o que mais me ocupa. Apesar de eu achar que o trabalho de cada um, né, a profissão de cada um, é muito definidor também, né? Assim, com certeza. É a única coisa que é só nossa, porque a minha filha é minha filha, mas ela é sua filha também do Denis, ela é amiga de várias pessoas, ela é namorada, né, de outras pessoas, enfim. Mas ela é minha filha, ela é só minha. Agora, meu trabalho é só meu, né? A minha carreira é só minha. Mas mesmo assim, eu acho, pra mim, assim,
a maternidade é o que toma mais espaço dentro de mim, assim. E o que mais te constrói, mal ou bem. É. Tem um nível de construção que eu acho importante também. Eu sempre digo, a coisa mais difícil que eu fiz na vida inteira foi parar de fumar. Outro dia teve um garoto que ficou 8 anos na rua aqui com crack. Um garoto que está se formando em Direito. E eu disse, foi muito difícil largar o crack, evidentemente, totalmente identificada. Claro. Né? Eu disse, quantas vezes você tentou? Ele disse 12 vezes, 8 anos na rua. Aí eu perguntei para a médica que estava junto, eu digo, eu larguei o cigarro. É difícil também? Ela disse, é tão difícil quanto. Eu vi um dia... Graças a Deus, né? Eu vi um dia um diretor de uma clínica de reabilitação aqui do Rio, se chama Vila Serena, num programa falando... Era do Jô, o Jô perguntou, e aí, como é que é? Qual a droga mais difícil de largar? Ele falou, olha, é claro que uma droga muito pesada, cocaína, heroína, crack, tem uma síndrome de abstinência muito grande, muito forte, mas na hora, mas ela é mais pontual, ela passa rápido. A nicotina é a mais difícil de se largar, porque ela é mais longa, a síndrome de abstinência, é socialmente aceito e parece que não interfere na sua vida, então você acha, pra quê? Então, realmente, é mais difícil de largar. O diretor de Vila Serena falou isso. É isso mesmo. Renato, vamos lá. Vamos lá. Não, eu estava pensando sobre Ataca os aí vícios, o tabagismo, para acabar com ele, proíbe. Nossa Eu Senhora. que o Brasil... 4 maços Você fumava por dia. 4 4 maços por maços? dia? Era uma loucura. Gente, não parava de fumar, né? Não, era um Há dia. quanto não dá nem tempo tempo. você parou? Parei há 30 anos. Ai, graças a Deus. Engraçado, né? E a gente sabe o... Mas foi horrível, porque eu sonhava fumando, a fumaça. Eu ainda sonho. Sonha. É mesmo? Eu tenho 25 anos que eu larguei. Aí eu não sonho mais. sonho. Antigamente, né, o fumar era uma coisa muito natural. Na verdade, todos os malefícios do cigarro foram descobertos em 1952. O Mr. Dole, um inglês muito famoso, né, um grande professor de Harvard, de Oxford, que publicou esse trabalho. Agora, é algo que estava tão interiorizado, tão entranhado em todos, né, que na década de 70, ou seja, 20 anos depois da descoberta dos malefícios, talvez o maior glamour cinema era aquele cinema francês, né, em preto e branco, aquela cor esmaecida, né, do cigarro, dos tons de branco para o preto. E não havia um filme, né, onde o galã e sua namorada, a mocinha, né, não estivessem naquele close fechado com um cigarro na mão. Até hoje, Renato, as pessoas... Não, mas bem muito menos. Hoje em dia, a garotada não fuma como fumava antigamente. Antigamente, professor de saúde pública e tese de doutorado, todo mundo fumando. Hoje, se você conta para um aluno um dia, as pessoas não acreditam. Renato, eu fumava junto com o meu pediatra na consulta. Exatamente, mas... Ele, eu e o bebê. Há mais de 15 anos, não, Vera? Bem mais. Tem 35 anos, Então. pelo amor de Deus. O Brasil, a Austrália e Nova Zelândia são os 3 países do mundo que estão com maiores programas, com melhores resultados. Mas eu acho isso também. Eu vejo assim na minha filha e a turma de amigos, não pouquíssimos fumam. fumam. Olha, uma amiga dela fuma, das amigas mais próximas. É incrível. Eu conheço Antigamente, você alguns ficar numa garotos que sala fumam. fechada com todo mundo fumando, para a garotada hoje em dia, e o cheiro no cabelo? Gente, eu acho que se fumava, eu não tenho outros quase fatores certeza, as mas eu pessoas acho que falam. fumava em estúdio de televisão. Eu tenho essa Não, sensação. possivelmente, né? Em novelas fumava, certeza. fumava, né? Novela fumava. Fumava e bebia, né? Não, mudou, Aquela mas coisa de mudou chegar em casa e muito. fazer um whisky, que Isso, também é Tem uma um péssima dado até propaganda, interessante, já né? que estamos falando de cigarro, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento há uns 3, 4 anos atrás, falando que hoje em dia no mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de fumantes. E Isso é dizendo um sexto da humanidade. um pouco menos, um quinto talvez. E se todos os programas, como o brasileiro, o neozelandês e o australiano, continuarem tão positivos, deveremos ter em 2020, esse documento tem uns 3, 4 anos atrás, deveremos chegar, se tudo funcionar bem, com 1 bilhão e 200, mas possivelmente chegaremos a 2 bilhões de fumantes. Aí eu falei, cara, alguma coisa está errada, não estou entendendo. Única e simplesmente por uma questão econômica, porque Índia e China estão ficando ricos, as pessoas podem comprar cigarro, fumam, né? Então, você ainda vai passar por aquele processo, né, de esgotamento
do cigarro excessivo para que haja, né, o decréscimo. O terceiro momento. Exatamente. De voltar. Renato, deixa eu fazer um intervalo. Claro. A gente volta já, mas a gente vai continuar conversando com o Renato sobre a saúde na terceira idade. Já estamos começando. Até já. Hoje o Sem Censura está falando de música, de teatro, de cinema e também da saúde na terceira idade com Renato Veras. Mas antes a gente vai perguntar para a Camila, tem algum comentário, alguma pergunta, Camilinha? Temos interação. A Renata Ui, ela pergunta quando é que você vai voltar às novelas, se tem alguma previsão, ela disse que te adora. Obrigada, Renata. Então, eu começo a gravar em julho agora uma novela que vai ser dirigida pelo Jânimo Jardim. A próxima novela das 6 chama Tempo de Amar, uma novela de época. Eu adoro época. Vai se passar nos anos 30. É bem legal, uma novela muito bonitinha. A Júlia Andrade, ela pergunta se a sua relação com a internet mudou depois da peça. Ah, boa pergunta. Olha, mudou. Por incrível que pareça, mudou. Até porque, assim, de eu precisar de coisas que eu não sabia fazer, que eu aprendi. Por exemplo, vou falar uma coisa bem boa. No Instagram, como que você replica uma coisa do Instagram, no repost, né? Aprendi a repostar, por exemplo, coisa que eu não fazia antes. Pô, é genial aprender. Não é? Eu acho. E a internet tem isso de bom, né? Que te bota para aprender sempre coisas novas. O tempo todo aparece alguma coisa nova. Mudou sim. Isso é bom, porque eu acho que isso nos coloca mais nos dias de hoje. Aquela coisa, né? No meu tempo. Meu tempo não, gente. Meu tempo é esse aqui. Continuo viva, né? Continua sendo meu tempo isso aqui, né? Com certeza. E fica muito esquisito as pessoas que se recusam a aceitar a tecnologia, porque é um pouco como se a gente se recusasse a luz elétrica. Exatamente. Tem muita diferença. Carro, então vai andar só de cavalo, de charrete? Não quero. Prefiro iluminação a gás. Entendeu? Não pode, né? Eu tenho um avô que viveu 102 anos. E eu acho que uma das coisas que fez ele viver tanto é porque ele continuou na vida. Exatamente isso. Ele com evoluiu 100 anos, com a humanidade. Ele com 100 anos, ele pedia coisas pela internet. Para mim, pedia livros para me dar de presente pela internet. Um cara impressionante, assim. Impressionante. Eu acho que isso nos deixa, né, realmente, com... mais conectados. Terceira, quarta e quinta idade nos deixa. Vai embora. Isso. Não acaba na terceira. Renato, vamos lá. O que é esse programa Idoso Bem Cuidado? Quer dizer, além de nós dois aqui... A Agência Nacional de Saúde, a ANS, estava muito preocupada com a questão dos altos custos, né, do tratamento, do cuidado que as operadoras, que as empresas, como também para o SUS, né, o sistema de saúde público tem um impacto muito grande com o cuidado do idoso. E por que isso? Pelo fato de que nós sabemos, é fato natural, que você com mais idade, você vai ter mais fragilidades. Essas fragilidades são situações naturais. Uma pessoa de 90 anos, obviamente, é um coração que está batendo 60, 70 vezes por minuto há 90 anos. É um coração mais fragilizado. Quer dizer, não vamos, né, imaginar que uma pessoa de 15 é igual a de 80, não é? Agora, por outro lado... Nesse projeto que eu participo, que é o meu trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nesse programa UNAT que eu coordeno, a gente tem que ter soluções, né, dessa antecipação, do monitoramento, ou seja, de uma prevenção bem feita. Não é prevenção piega, não pode isso, não pode aquilo, que isso é muito chato, ninguém faz. Mas você começar a ter uma organização diferente do que é oferecido, quer para o sistema público, quer para o sistema privado. Por exemplo, se você sabe que a probabilidade de você ter mais doença, hipertensão, diabetes, problemas musculares, os problemas basais. Se você sabe disso, se você tiver um médico único, um clínico, aquele antigo médico de família. Exato, é o GP em inglês. Essa novidade tem exatamente 69 anos, é de 1948 na Inglaterra. Eu fiz doutorado na Inglaterra e não conheço muito bem esse funcionamento. Então, você tem um médico centralizador, onde esse médico ele cuida de você. E nós acoplamos uma enfermeira que a dupla liga para a família, faz contato, vê se os remédios estão sendo tomados. Ou seja, tem uma programação para aquele indivíduo. Você bem cuidado, o idoso bem cuidado é o nome do projeto, né? A sua probabilidade de não descer ladeira abaixo é muito maior, porque a gente sabe que com o passar dos anos é um declínio. A questão é o ângulo, ou você desce assim ou desce assim devagarzinho. Renato, eu estava lendo junto que tem, no Brasil todo, você tem apenas médicos geriatras, apenas 1.000 médicos geriatras. Você tem
praticamente não tem gerontólogos. Esse é um problemaço, porque as escolas você não vai médicas, a conseguir isso aí que faculdade você de tá falando. medicina, né, elas são muito tradicionais. E o tempo de cada disciplina, nefro, neuro, pneuma, etc., etc., o seu professor titular, o seu chefe de departamento, ele é muito vaidoso e não quer ceder horas, né? É um fato. E para você mudar esse processo nas 300 escolas médicas no Brasil, você demora anos para isso. E a cada ano que passa, a nossa pirâmide populacional aumenta em 700 mil novas pessoas que passaram o ponto de corte de 60 anos. Aliás, é uma das poucas coisas que nós sabemos hoje. Ele não vai saber como essa crise política vai estar, a gente não vai saber como é que vai estar o dólar no final do ano. Agora, uma certeza que nós temos, a cada ano tem mais 700 mil pessoas tidas como idosos, que 60 anos hoje em dia não é idoso, mas o corte é esse. Né? E o Brasil envelhece rapidamente, porque o nosso processo de envelhecimento é um pouco retardado. Né? Nós explodimos a partir da década de 80, 90 para cá, e esse crescimento é muito grande. Não temos médicos qualificados, o que nós temos que fazer é treinar clínicos para lidar com esse idoso com suporte de uma boa enfermeira, e a gente trabalha com equipe multidisciplinar, com psicólogo. Nada de ir para o psiquiatra encher de remédio, vai para o psicólogo primeiro. Está com dor, fisioterapia, está melhor, vai fazer atividade física. A questão nutricional é muito importante. Então você tem uma equipe que segura as pessoas, ao invés dela entrar pela porta da emergência do hospital, que é muito normal, né? As pessoas procuram o hospital... Mas eu não entendi ainda como é que você vai fazer isso. Eu vou me inscrever num programa... Não. A ideia é convencer as operadoras de saúde, as empresas de saúde, que elas estão reclamando muito do alto custo. Porque e eu estou reclamando muito do alto custo do meu plano. Também. Exatamente. Aliás, não saiu agora que pode aumentar 40% acima da inflação. Não entendi isso. Não, era 11%. Não, 40% acima da inflação. Acima da inflação. Saiu outro dia. 40% acima da inflação. O setor saúde, os cálculos econômicos mostram que, em média, um plano de saúde, o custo dele, o preço dele é 40% acima da inflação. O custo. Como nós estávamos num período longo, com inflação de 3%, 40% você passava para 3,8%, você não se... E pleno emprego no país, você ficava tranquilo. Mas agora com 10%, agora caiu um pouquinho, mas quando estava 10%, pagar 14% de seguro-saúde, com o desemprego enorme que estava tendo no Brasil, ou seja, começou a pessoa a reclamar muito e a sair dos planos de saúde e no setor público, no SUS, com a carência, porque para você organizar essa máquina com esse monitoramento, com cuidado, não sei o que, infelizmente não é feito de forma mais adequada, para usar um termo mais ameno, né? E essa área do envelhecimento, como nós temos absoluta certeza, uma das poucas verdades que nós temos hoje no país, que cada ano nós vamos ter mais e mais idosos, e se nós não fizermos nada, as pessoas vão ficar doentes em casa, e doente em casa você impacta toda a família. Aquela filha que trabalhava, perde o emprego para cuidar da mãe, mas ainda tem uma tia mais velha ainda, ou seja, a vida se torna um inferno. Esse projeto visa, na verdade, moldar numa nova lógica esse cuidado. Ao invés da pessoa com seu carteirinha de saúde, eu vou no hospital fazer um check-up, aí faz uma aqui, outra acolá. Aí eu vou no médico porque meu vizinho diz que esse meu problema é um problema renal. O outro diz que eu não sei o quê. Gente, é uma zorra. É a única área, Vera, que eu acho que a gente tem uma situação seguinte. Você decide no médico que você vai 3, 4 especialistas, um médico não fala com o outro, que os computadores dos seus consultórios não estão linkados, não estão ligados, cada um tem uma história das pessoas, que essas histórias não se cruzam. Toda consulta, se você não prescrever remédio e pedir exame, não é um bom médico. Você passa um monte de remédio para as pessoas. 20, 30 dias de 4, 5 consultas, muito remédio, muito exame, você eleva o custo e a possibilidade ou a chance de sucesso é muito baixa. Então nós fazemos uma medicina de cabeça para baixo.
E esse projeto, então, de informatizar tudo, o que é Não, exatamente? o projeto tem várias questões. A primeira, uma delas, é você ter uma informação que seja compartilhada por todos e essa informação está na nuvem onde todo mundo possa ter acesso. Isso, uma medicina. Tecnologia para isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia. .com, exatamente. Mas essa tecnologia. Quando a gente fala, quando eu falo a gente, né, parece até que eu não sou médico, quando eu discuto com meus coleguinhas desse negócio, que eu fico possesso da vida, com, sabe, não ser .com em pleno 2000 e quase vivia... Podendo usar para o bem isso, né, por exemplo... Né? A gente tem as informações absolutamente fragmentadas. Primeiro, precisa, né, agrupar essas informações. Segundo, saber que uma pessoa de 70 anos, 80 anos, 90 anos está mais fragilizada. Não pode ficar tomando 20, 25 cápsulas de remédio. Nós vamos ver quase todos os idosos, as pessoas mais velhas e com algumas doenças, por passarem por 3, 4, 5 médicos, estão tomando muito remédio. Acha que se não está passando muito bem, ele vai para o hospital que tem emergência. Ele é atendido por um jovem, a pessoa fica um pouco preocupada, uma senhora idosa e tal. Vou internar, não tem vaga na enfermaria no quarto. Então, vamos botar no UTI, o UTI sempre que se encontra vaga, é caro, né? Então é bom internar um dia. Aí fica um dia no UTI, faz um bando de exames, aí depois consegue a vaga no quarto, fica 3, 4 dias no quarto e volta para casa. É uma continha... A gente imagina quanto custa isso e não tem nenhuma eficácia em termos de cuidar dessa pessoa. Então, é um projeto que a gente está preocupado com a questão de custo, mas esse é um dos elementos, mas fundamentalmente preocupado com um cuidado que é absolutamente anacrônico. Você ter muitos médicos, muitos exames, muita internação, isso não é bom. Nem para o jovem, muito menos para o idoso. Eu sempre brinco, Vera, com um exemplo que eu dou. Um prefeito de uma pequena cidade tinha um riachozinho, ele resolveu fazer uma ponte. Mas ele viu aqui no Rio, lá na Barra, em São Paulo, essas pontes com cabos ensaiados, puxados, né, aquela coisa. Aí ele fala assim, vou contratar 4 escritórios de arquitetura. Um faz dessa margem aqui da direita, outro faz da esquerda, da direita e da esquerda. Aí um puxa para cá, o outro vai para um lado. A ponte foi horrorosa, mas tá aquela coisa. Aí, no dia da inauguração, banda de música, o primeiro carro que passa, a ponte afunda. Claro que não teve articulação. Não teve nenhuma articulação, foi feito de uma forma absolutamente incompetente. É isso que hoje acontece, né, na prática de saúde, principalmente para o idoso, que o idoso é mais frágil, tem mais doença, mais patologia, e nós usamos a lógica americana, que aí nós copiamos o modelinho americano, quanto mais médico, mais especialista, mais hospital, altíssima tecnologia, preço lá em cima, e a população desempregada não podendo pagar. Você não acha que quando você está em todas as atividades da Universidade da Terceira Idade que você tem, a coisa é mais equilibrada? Que vocês têm atendimento mais diverso? Conta aí um pouquinho como é que vocês trabalham. Esse é um projeto da UERJ que eu fundei com o professor Américo Piquet Carneiro, um grande médico, o professor Ézio Cordeiro, era o reitor da época, um querido amigo, e a gente fez, na verdade, um atendimento onde os nossos clínicos são muito bem formados, a maioria da garotada com mestrado e doutorado, uma equipe de saúde muito eficiente, com enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fono e tal, que nós protegemos muito esses idosos. E ao lado desse ambulatório, ao lado do ambiente de saúde, nós temos várias atividades lúdicas, de música, de dança, e as pessoas convivem naquele ambiente, né, onde elas trocam experiência, onde as pessoas à noite vão a teatro. Tem um grupo, né, que todas as sextas-feiras... Eu conheço, né, gente de lá que adoram ir para a UERJ. E está indo bem, mesmo com a crise da UERJ, vocês estão conseguindo... Bem, eu cheguei a ter, Vera, em torno de 3 mil idosos, 150 seminários por semestre. Hoje eu estou com 25. Nossa. Está com 25 idosos? Não, 25 seminários. Nós tínhamos 3 mil, passamos para 700, 800 idosos. É um problema, porque com essa crise do Estado, tivemos, quer dizer, a reitoria teve que cortar bolsas, teve que cortar salários. A situação está terrível, é uma pena, né, ter que falar isso, que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma das 5 mais importantes do país, esteja vivendo essa crise há 15 meses.
Há 15 meses que as pessoas não recebem salário, não recebem bolsa. O restaurante UERJ é a universidade que mais aluno bolsista, aluno pobre, né, que lá conseguiu passar no vestibular e frequenta, está sem o refeitório, está sem o café da manhã, sem limpeza. Eu estou pagando faxina do banheiro lá da UNAT, porque senão as pessoas, os idosos não podem usar. Mas o que você está achando, você que já trabalha com idosos há mais tempo, eles estão mais conhecedores, estão se tratando melhor, estão indo melhor, estão envelhecendo melhor? Como é que você está vendo? Eu digo que a minha amostra é uma amostra muito diferenciada do conjunto, muito selecionada do conjunto da população. Agora, não tenha dúvida, né, que o idoso hoje se preocupa mais. A questão da informática, por exemplo, já que hoje o programa é .com, né? Todos eles mexem no computador, todos eles falam com um netinho, com não sei o quê, uma intimidade, né, com a tecnologia. E eles sabem, né, a importância desse cuidado integral. O cuidado de saúde não é só o doutor, né? Esse conjunto, né, de questões para fazer com que sua vida seja plena, sua vida seja qualificada, que você seja um cidadão. E com a consciência, se ele cair, se ele ficar doente, se ele ficar muito frágil, na verdade, não é só ele que cai. Toda a família, todo o entorno dele tem um impacto financeiro, um impacto social. Então, essa compreensão de ver o todo e não ver só a patologia, só a doença, né, que eu acho que é o grande diferencial do nosso projeto da UNAT, da UERJ, e nesse projeto, junto à ANS, que a gente tenta imprimir uma nova lógica, porque a sociedade, ao comprar um plano de saúde, ela quer ter a tua carteirinha para poder consumir, como fosse um sorvete. Você tem um ticket aqui, você pode tomar o sorvete que você quiser. Vou no médico aqui, vou na emergência tal, vou fazer... Gente, é o contrário. A gente já está vendo que isso não funciona. Maravilha, Renato. Olha só, Anitta, vamos lá no teu .com. É cinema.com. Cada um com o seu, né? Cada um no seu segmento. Olha, você está estreando, mas você vem de muita história de cinema. Porque você fez assistência de direção de filmes, bom, que eu adoro. Né? Que se eu fosse você um, se eu fosse você dois, e Divan. Quer dizer, o teu currículo, olha, é muito bom, né? É verdade, muito bom. Isso foi uma coisa que me possibilitou assim, muito conhecimento pelos professores que eu tive, né? Os mestres, Daniel Filho, Alvarenga, Marcos Paulo. Então, assim, eu aprendi muito com eles e me deu muita segurança para começar a dirigir, sabe? Me trouxe muita inspiração. E aí, conta esse filme... Bom, Amor.com é muito parecido com o briefing da É mesmo, Porque... E o roteiro de quem? É do Bruno Garotti e o Leandro Matos. Gente, o Bruno Garotti é meu primo. Eu sei. Agora ele é meu primo, quer dizer, é meu primo de segundo grau, sou prima da mãe dele. É .com em família. Em família, gente. Olha isso, gente, eu preciso ver essa peça. E é justamente a história de dois jovens, tá? Ela é uma blogueira de moda de muito sucesso, com muitos milhões de seguidores. E ele é um gamer que tem um canal super caseiro, com 3 mil inscritos, mas ele acha que tá bom. E a história trata, assim, é um romance, né? Uma comédia romântica, na verdade, que é um gênero que eu gosto muito. E o conflito do filme, ele tem alguns conflitos. Número 1, ela é uma mulher muito bem-sucedida e ele não ainda. Então, ela fica ali tentando fazer ele crescer, né? Mostrando para ele que ele pode crescer, que é importante, que é bacana crescer. E a outra coisa é que o vilão do filme são os seguidores, os haters, porque o filme mostra que a internet, ela possibilitou você chegar perto do seu fazer parte, falar com o seu ídolo, né? Isso é bom, mas isso também é ruim, porque ao mesmo tempo você passa a dividir sua vida com eles, né? Eles influenciam na sua vida. Eles se metem na sua vida. Se metem na sua vida. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente continua conversando sobre isso. A gente vai para mais um intervalo, na volta é o último bloco, Sem Censura, volta já já.
Nós voltamos com o último bloco do Sem Censura de hoje, que está falando sobre o projeto Idoso Bem Cuidado, mas também sobre música, sobre teatro e sobre cinema. Vamos conversar com a Camila para ver se tem perguntas, comentários. Camilinha. Temos comentários. A Taninha Barreto, ela comenta: muito bem elaborado o projeto do médico, parabéns. Seria bom colocar em prática, essa é a parte mais difícil. E aí eu aproveito para perguntar se o projeto ele tem como objetivo se estender para outros estados. Não, é um projeto nacional. A Agência Nacional de Saúde é um projeto nacional. A UNAT, da UERJ, também é um projeto nacional. Inclusive, nós estamos com contato muito estreito com a Organização Mundial de Saúde. Na verdade, como eu frisei, essa nossa novidade tem pelo menos 69 anos, é o modelo inglês. Só que nós copiamos o modelo americano. Então, esse processo de mudança é muito árduo, porque a sociedade acha, independente de grupo social, de faixa etária, de renda, que quanto mais médico você tiver, você é melhor cuidado. E não é verdade isso. Quanto menos médicos você tiver, melhor, né? Eu tenho um exemplo que é ótimo. Quando eu estava na Inglaterra, a gente ia muito centro de saúde, aí a pessoa me perguntava, estava do meu lado, falou assim, vamos fazer uma pergunta para esse cliente aqui do lado. Vem cá, quem é o melhor médico? Aquele cardiologista que apareceu ontem na BBC, fantástico, ou o seu GP, o seu clínico? Eu falei, claro que o meu clínico é melhor. Aquele, coitado, só conseguiu estudar coração. É um médico menor. Isso é verdade. Muito bem, bom, tem maravilha. muita história por aí, Bela. Tudo bem, Camilinha? Posso voltar com a Anitta? Claro. Anitta, olha só, a gente tem um pedacinho. Podemos mostrar o seu vídeo, um pedacinho do filme? Vamos lá, Emília. Olha com quem eu estou. Gente, que é isso? O Fernando, técnico de informática. Por que será que quem entende computador não entende roupa? São Deus. Deus da minha vida. Você é famosa. Não é isso. Você faz televisão, novela? É que eu tenho um vlog de moda na internet. Eu também tenho vlog. Sério? Só que o meu fala sobre tecnologia e games. Olha, minha irmã tem um restaurante de comida orgânica maravilhoso. Você gosta? Comida orgânica? É. Claro. Eu tenho certeza que eles acham que eu sou uma ação de marketing pra você conquistar o público nerd. Você não sabia que eu sempre sonhei ser a musa dos nerds? Você precisa fazer as pessoas quererem se apaixonar por você. Querem conhecer sua intimidade, seus pensamentos, sua vida social, tudo. Realmente isso é um absurdo, mas... Catrina, Eu também achei. quem se importa com isso? Essa galera da internet não tem nada melhor pra fazer, né? Fernando, você ainda não entendeu? Eu me importo. Agora eu tô sendo ridicularizada porque você fez uma coisa sem pensar. Porque tudo com você é imagem, né, Catrina? É imagem. Se você acha que eu só me importo com isso, você realmente não me conhece. Mas que bonitinhos os dois, meu Deus. A química deles ficou muito boa. É muito bonitinho isso daí. É uma história que dá certo no final, só pra gente saber. Dá, né? Porque todo mundo de amor. A gente não quer sofrer. O filme não estreou, né? Mas, gente, a gente não quer sofrer, né? A gente fica cheio de esperança. Fica. Eu até hoje, quando assisto Romeu e Julieta, eu penso, vai chegar, né? Uma hora tá certo. Ele vai chegar tempo, aquele padre, ele vai avisar que ela vai avisar, eles vão não ficar toma, vivos. não toma. Eles vão ficar vivos. É tudo uma brincadeira, ele vai levantar. Isso. Mas, enfim, aí me dá como é que vocês estão vendo a parte pior, que não é filmar, que é distribuir. Olha, é horrível. Porque vocês viram, o filme, ele tem muitas interferências de pós, né? Porque a gente pensou assim, gente, filme de internet, como é que eu vou ficar fazendo? Vou ficar cortando pra tela de celular, que isso não vai dar certo. E aí a gente meio que pegou essa coisa meio House of Cards, né? Essas coisas que pipocam as mensagens na tela e tal. Achei que tava a dinâmica do filme ficou mais bacana, né? Então isso tudo dá muito trabalho. Eu falava pro Bruno e pro Leandro, gente, vocês que eu vou matar vocês. Foto do Fernando cai na rede. Que rede? O que tá escrito ali? Então você tem que ir criando tudo, construindo tudo isso, né? E agora a gente tá no processo de lançamento.
Vocês vão lançar o Brasil inteiro, A gente vai lançar no Brasil inteiro no dia 1º de junho, tá? E a gente está no processo de pré-estreias agora. A gente resolveu voltar a um modelo que a gente usava antigamente, que é fazer pré-estreias pelo Brasil todo. A gente tem mais de 20 prés. Ah, vai ser uma delícia. Acontecendo. Não, tá bem gostoso, tá bem gostoso. E com isso você vai vendo a receptividade do público, né? Você já vai tendo resposta. Maravilha. Ali, né? A crítica do não crítico, né? Do espectador, do público. Tá com uma cara mesmo. muito linda seu filme, vai dar muito certo. Obrigada. Vamos lá, Gilson. Sim. O novo disco não é .com. Não. Pois é, olha só. Ah, mas tem que ter um outro lado para equilibrar, né? Alguma coisa vai Tem alguma aparecer. coisa que não seja .com para dar uma equilibrada. Não, mas né? a ideia de chamar ele... Como é o nome? Como vinho. Como vinho. É. 70 anos, é porque você fez 70, Eu é fiz isso? 71 em abril agora, dia 21 de abril. Tá bem, né? Puxa, interessa. Maravilhoso. E trabalhando sem parar. Sem parar. Ainda bem. Parou de fumar 35. Também Tem. alimentação melhor. Você faz sua caminhada direitinho ou não? Nada? Isso é ótimo. Uhum. Nada. E eu acho que a música ajuda bastante também. Né? Sobretudo a música que você faz, que é uma música muito bonita. Eu acho. Uma vez eu ouvi uma coisa muito linda, que quem trabalha no que gosta, todo dia é feriado. Né? Você faz o que você ama, então você não sai de casa para trabalhar, você sai para fazer o que você mais gosta de fazer. É engraçado porque você, assim que você começou a compor e a aparecer com música, ainda muito novo, com, sei lá, 18, 20 anos, você imediatamente foi para a produção musical, foi para o arranjo, foi para a direção musical e deu muito certo nisso. Quer dizer, você não ficou só na composição, você ficou trabalhando com música o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a música, eu acho que dentre as artes é que faz você conviver com as suas limitações. Em que sentido? No que você se dedica a um setor, você sempre perde um pouquinho em outra coisa. Se você se dedica a ser um solista, normalmente você não será um bom regente. Claro que tem as exceções. Claro, é o cardiologista que ele estava falando. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Então, eu tive essa sorte de poder... Minha mãe, né, que tocava bandolim, então ela foi nos levando para a música. São vários irmãos? Não, somos dois. Meu irmão também é músico, mas ele foi para um outro lado, ele era regente da banda sinfônica, aqui da Polícia Militar e tal. Então, foi um outro caminho. Eu fui para o lado mais jazzístico e tal, estudei música erudita fora do Brasil, fui para a Espanha. E essa tua relação com Quincy Jones, que ele elogia tanto você? Isso aí foi em 80, 81, quando nós fomos, eu e o Ivan, nós fizemos uma música que se chama... Ivan Lins. O Ivan Lins. Se chama Love Dance. E essa música foi muito gravada. Foi aquela que foi no Dallas? Foi. E aí ele adorou essa música e o Paul Williams, aquele ator, fez a letra. Então a primeira gravação foi do George Benson. E agora a última foi da Barbra Streisand. Você ficou milionário. As minhas notas são outras. Cara, George Benson. Barbra Streisand. Barbra Streisand. E a Barbra Streisand gravou porque a Nancy Wilson tinha feito um disco antes que se chama Love Nance. E aí ela mostrou a música para a Barbra, que adorou e gravou. Ficou muito linda também. Você gravou 50 discos. Este é o 51º, é isso? Isso. De 85 para cá. Quer dizer, você no mínimo um disco por ano. Quase que mais do que isso, né? É mais do que isso, né? Isso é muito trabalho, né? Porque você tem que arregimentar muita gente, você tem que... É verdade. Tem coisas solos, tem discos solos, né? Só piano. Tem disco com duo, Mauro Senise, por exemplo, que nós temos um duo há 26 anos. Então, é muito difícil, né? Você conhecer. O Mauro esteve aqui outro dia. Eu vi. Né? Ele com o Romero, né? Exatamente, com o Romero Lubambo. Lubambo, Então, nós estamos juntos há 26 anos, ensaiamos toda semana. Então, é assim. Porque o que eu falei para um músico bem jovem lá em São Paulo, ele me chamou para gravar uma música dele e tal, e eu fui.
Ele é contrabaixista. E eu falei para ele, eu fui tocar um piano solo lá em São Paulo, ele foi me assistir com a namorada. E no final ele veio falar comigo, disse, Gilson, estava tão bonito, cara. Eu falei assim, olha, você tem que cuidar da sua música como você cuida da mulher que você ama. Ele disse, como? E a menina que estava me olhando assim, meio rindo, meio sorrindo, disse, porque senão, cara, passa um carinhoso e leva. Me diz uma coisa, vai ter show, vai ter lançamento? Vai ter lançamento sábado agora na Baden Powell, às 9 horas da noite, dia 27, às 9 da noite, na Baden Powell. Né? Quer dizer, lançamento com show, vocês vão com todos? Com show, é. Então temos os convidados, que é a Leni Andrade, a Valéria Lobão, que é uma cantora fantástica. Que está no CD, que ela canta. Ela tá cantando. Quem mais que está? Tá o João Senise. Isso. E o Mauro Senise. Tá, e teu trio? E o meu trio é o Zeca Assunção, contrabaixista, maravilhoso, e o João Cortez, baterista, que nós tocamos juntos. Acho que você não esqueceu ninguém, não. Não. Mas olha só, eu queria te perguntar uma história que eu li, que eu adorei. Você começou tocando acordeon porque você viu Mário Mascarenhas na televisão? Isso não é da época de vocês, isso é da nossa época. Não, isso é exatamente da minha época com ele. É isso? Na época era moda, né? O acordeon. Sim, era muito. E ele, não. Era muito. E as fotos era ele com a Conchita, porque quem vendia os álbuns era ela. Você lembra ela de vestido branco de bike? Era muito fantástico. O que você vai tocar pra gente? Eu vou tocar o Dois na Rede, que é um frevo, e depois uma música que eu fiz em homenagem aos músicos. Os músicos só envelhecem por fora, né? Por dentro. Todo mundo. Né? Então, se chama Nós as Crianças, é a segunda música. Maravilha. Então, você engrena uma na outra. Enquanto isso, eu vou me despedir dos nossos convidados e do pessoal de casa, porque aí a gente engrena no Facebook. Então, muito obrigada. Obrigada. Débora, Anitta, Renato, Foi ótimo. Camilinha, vocês que nos acompanharam de casa, vocês assistam agora na TV Brasil o Cenário Econômico da Alberto Piotto. Hoje é dia de trilha de letras. Espera um instantinho. Da novela Trilha de Letras na TV e a novela angolana Gículo Messo, tá? A gente agora vai ficar no Facebook e volta amanhã, 5 horas da tarde. Até já.
lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Já estamos no Facebook. Já estamos. Nossa, esse foi especial mesmo. Esse é muito lindo. Volta aqui pra gente. Demais. Muito lindo, Muito lindo. muito bonito. Esse é qual? Esses são Nós as Crianças, que eu fiz Pros para os músicos. músicos. Você fez para os músicos. É muito Lindo, bonito. lindo, lindo. Não deve ser mal ouvir você ensaiar. É verdade. A sua mulher é uma privilegiada. É. Eu acho que eu é que sou. Oh, viu, Lili? Ela está aqui, trabalhou também pra caramba, né? Ela trabalha. Né? Ela trabalha bastante. Parabéns. Nós damos trabalho para ela. Ela é a produtora. É. Mas ela Aí também gosta. do filho de vocês. Também. É. E Se ele bem toca que o quê? Ele toca piano, mas ele é Também. cantor, já está no 4º disco. Ah, que incrível. É uma das... Eu queria tanto cantar bem, assim. Nossa, sou também. desafinada. Mas é Ah, tão não lindo, porque diz a música isso, vai porque direto não é no coração, verdade, né? não é verdade. Não é desafinado. Eu Outro tenho dia eu uma tava numa professora de canto festa. que dizia, eu sou desafinada, ela dizia, Vera, não existe isso. Eu sei, a gente tudo aprende. bem, a gente até aprende, mas não fica lindo, né? Mas... Outro dia eu estava numa festa que tinha karaokê e eu cantei no karaokê com a Laila Garan. Sim, sim, sei. E aí gravaram assim, nada, bobagem, gravaram no celular. Eu falei, Laila, vai pro meu currículo, tá? É melhor não botar no seu, mas pro meu vai atrás de você. Ah, então, se você conseguiu cantar junto com a Laila, eu acho que... Não, Você karaokê, né, Vera? Não interessa. Não interessa. Já é um começo. Vamos lá, Camila. O Gabriel Deodato, ele falou, sem dúvida, um dos maiores gênios da música mundial. Quero deixar um grande beijo ao meu pai musical, Gilson. E gostaria que ele falasse do tempo que ele estudou fora do Brasil, se não me engano, em Barcelona. É isso? O Gabriel Deodato é um músico de São Paulo, um violão, toca 7 cordas, é maravilhoso. E é um filho, que eu tenho vários filhos assim, musicais. Né? Então, e eu fui para Barcelona em 71, fiquei até 74, quase 71, fiquei até 74. Morei em Barcelona e morei em Bilbao. Estudei com a Petri Palou de Claramunt. Foi uma mulher assim sensacional na minha vida. Piano? Porque, piano, é. E eu comecei a estudar com ela e a pedido de eu fui apresentado a ela
por um pianista que chama Tete Montoliu, já falecido, e ele era cego, tocava maravilhosamente bem. Então eu comecei a estudar com ela e tal, e eu vivia num hostal, né, naquela época. Então eu comprei um pianinho mudo, eu estudava tudo naquele... Estava preparando um concerto em Ré menor de Brahms, número 1, para tocar com a Sinfônica lá em Barcelona. Aí ela falou assim, Gilson, onde você mora? Lá no hotel tem piano? Eu falei, eu vou trazer na próxima aula meu piano aqui para você ver. Aí levei. Aquele pianinho assim, que tinha um negócio aqui que você apertava para fazer técnica, que ficava, mas não tinha som. Aí ela falou, não, a partir de amanhã você vem de manhã para cá, porque eu vou para a universidade dar aula, você fica aqui estudando e tal, tudo bem. E sabe como é pianista, músico, no jovem, Fórmula 1, né? Se é presto, ele quer tocar presto. Ele quer mostrar para ele mesmo que ele consegue tocar prestíssimo. Estou eu lá desesperado tocando, mas senti que tinha alguém atrás de mim, eu olhei, era ela. Eu falei, e aí, Clara, não está gostando? Ela me disse, Gilson, olha, o que me interessa é o seguinte, quando eu botar a chave lá embaixo, que eu for subir, ouvir o piano, eu quero reconhecer quem está tocando. É o Juan, é o não sei quem, é o Manuel, é o Gilson. Porque enquanto você não tiver identidade, você não é ninguém. Cara, nossa, muito difícil de ouvir. Muito. Me deu uma crise de choro, peguei meus livros, sumi 2 semanas de lá. Tadinho. Aí voltei. Ela disse, eu não fui nem te procurar porque eu sabia que você ia voltar. Aí, mas é um ensinamento, né? Olha, foi lindo. É uma coisa que você tinha que encontrar você dentro daquilo ali, né? E a outra história foi com um amigo dela, que é um grande, já falecido, um grande compositor catalão, que é o Frederic Montpol. Até gravei com o Mauro um disco, metade músicas dele, metade músicas minhas. E tinha uma de um álbum que eu gostei muito. Pedi para ele levar para casa se eu podia estudar. Ele falou, claro, aí eu levei. Fiquei 20 dias trabalhando em cima da música, voltei lá na casa dele, falei, Montpol, eu trouxe para você ouvir. Ele, tá, tudo bem. Botou a cadeira aqui do lado, eu toquei. Quando terminei, eu falei, e aí? Ele gostou? Ele disse, está horrível. Que isso? Eu falei, mas como horrível? Eu toquei tudo que você escreveu, todas as dinâmicas, tudo. Ele, por isso. Eu compus isso há 25 anos, eu me vi no piano. Você não tem nada seu para pôr na minha música, Gilson? Nossa, olha. Mas música é muito maldoso, então. Não, mas eu achei isso maravilhoso depois, né? Bem depois, 20 anos depois. Agora! Eu me assustei. Me assustei muito. Mas ele tinha toda a razão. Ah, mas são cruéis. Olha só, dessa maneira, né? Porque pode ser destrutivo. Pode ser de outra, pode se fazer de outra maneira a mesma coisa. Bom, pode acabar com o talento da pessoa. Pode. Uma pessoa mais frágil. Depende de como a pessoa reage. Não, mas isso, da forma que ele disse, você não tem nada seu para pôr na minha música. Um pouco do seu amor, do seu. Porque de não ser só técnica, né? Isso aí. Não, e você tocou tudo que eu escrevi, o que eu toquei. Então eu me vi tocando. Eu quero ver a sua alma na minha música. Aí eu achei bem interessante isso, sabe? Foi um crescimento, né? Para mim foi maravilhoso. Que bom, então. Vamos lá, Camila. Não, estou chocadíssima. Eu não faço assim com meus filhos, não. Será que eu estou errando? Eu também não faço, não. Mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Tem gente que é através disso. E aí eu acho que depende realmente da forma aluno, de falar, né? De como recebe. Eu acho que sim, né? Não é só... É uma via de dois... Antunes é assim em teatro, por exemplo. Ele é carrasco no teatro. Eu não poderia trabalhar com ele. Tá, eu ia te perguntar se você tinha trabalhado com ele. O caso dos regentes, né? Eu me aborrecia muito com esse regente lá de Barcelona, da Orquestra Sinfônica, porque eu dizia para ele, eu quero piano. Nessa hora, ele dizia assim, mas aqui, na minha partitura está escrito forte. Então o compositor manda que toque forte. Eu digo, mas você tem certeza que é do compositor ou é do editor? Ah, você questionava nesses termos? Ué, você tinha certeza que não era... Não, eu queria... Você inventou aqui. Não, eu queria que fosse do jeito que eu sentia. Estava seguindo os conselhos. Isso, você estava tentando ir nessa... Estava seguindo os conselhos. E aí foi um drama danado. Aí a Clara Moon foi assistir esse ensaio. Aí, quando terminou, ela falou, vamos lá em casa. Eu falei assim, mas não tem aula hoje. Não, mas eu quero conversar contigo. Aí nós fomos. Chegamos lá, ela falou assim, Gilson, você compõe? Eu falei, componho.
Então toca aí, por favor, uma música para eu ouvir. Aí eu toquei umas 2 ou 3 e tal. Ela falou assim, olha, tocando o que você está preparando para tocar lá, você vai ser mais um entre muitos. Vai tocar bem, mas você vai fazer a música dos outros, Gilson. Tocando isso que eu estou vendo, ouvindo você tocar, você vai ser único. Ela gostou do que você faz. Aí ela falou, então vamos continuar estudando a parte técnica, o nosso baile, não sei o quê, mas vamos investir na sua composição. Aliás, o teu prelúdio do Villa-Lobos está um deslumbramento. Aí ficou bonito. Nossa, mãe! Mas esse, olha, esse cara, como dizia o Billy Blanco, assim, você gostou, Billy? Ele dizia assim, é de largar a família. Maravilhoso. Talento, tá maravilhoso. Ficou bom, não é? E com um quarteto, né? Lindo, tá muito bonito. Eu tenho uma versão dessa peça com o David Tio. Uau. E Mauro também, mas com cello e piano e soprano. Caramba. Ai, que lindo. Agora é com o meu trio, né? E o Mauro. Também ficou tá muito bonito. Né? Muito bonito. Tá lindo. Camilinha. A Silvana pergunta se ela acha que o público mudou, saiu do cinema para a internet. Você sentiu essa migração de público? É complicado a gente falar, porque o que a gente vê na internet... Porque, para mim, cinema não é só mostrar o seu produto. Você pode mostrar aquilo na televisão. Eu acho que quando você sai de casa e se propõe a ir ao cinema, é uma outra questão. É um programa, entendeu? Experiência. É uma experiência que jamais vai ser vivida dentro de casa. Não é a mesma coisa, mesmo que você tenha uma TV daquelas que a gente tem hoje, gigantes, com um som maravilhoso e tal. Eu acho que cada um tem o seu, né, o seu valor. Existe público para tudo. Mas, realmente, a gente vê muito que o público da internet não necessariamente é o público do cinema, né? Uhum. Até porque, geralmente, o que eles consomem ali na internet são coisas mais curtas. Não são vídeos, assim, de 2h30 ou... Sim, mas agora você está falando, mas tem as séries, né? Tem as séries. Você fica 8h30. Então... também, totalmente viciada. Totalmente. Por isso que eu acho que a gente tem que levar o cinema como uma programação. Vai ter um Occupy estúdio aqui. Vão entrar pessoas aqui no estúdio, que será isso? Mas você gosta de ir ao cinema? Gosto. Porque eu adoro ficar em casa. Tem um problema sério. Vocês todos vão ao cinema? Não, eu acho um programão ir ao cinema. Eu prefiro ir ao cinema do que ver em casa. Eu gosto, mas acabo ficando muito em casa também. Mas eu acho que é isso, é uma experiência. Quando eu vou pro cinema, eu quero ir porque eu tô com aquela vontade de ir no cinema. Exatamente. Essa data querida. Peraí, segura. Já acendeu, Tem que apagar. Eu apago uma. Vem aí a gente apaga, cada um apaga uma vela. Deixa eu só sair aqui. Espera, são só 100 programas. 100 programas, gente, tem bolo de coco. Tem que fazer um pedido. Que delícia. Mas, deixa eu ver. Gente, foi ótimo. O programa chegou ao fim. De novo, vou ter que deixar os telespectadores sozinhos em casa. Você me deu a ideia. Vamos lá. 1, 2 e 3. Muito bom. Essa coisa de vela que não apaga, né? A minha eu apaguei. Ainda tem uma Xuxa cantando no fundo. Obrigado, Bruno. Foi lindo. Segura. Gente, então podemos comer.